Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso intensivo de revisão em cardiologia clínica. O ano é o ano de 2015, a terceira aula do módulo de fisiologia cardíaca. Então daremos início à aula de hoje. Todos estão me ouvindo no chat? Ok. Então começamos a aula de hoje falando a respeito da aula passada de um slide que foi apresentado relacionado aos receptores autonômicos vasculares. Lembram desse slide? Onde nós falamos a respeito de quê? Falamos a respeito dos agonistas alfa-2, aqueles que, a nível da medula, suprimem a liberação de norepinefrina. Suprimem a liberação de norepinefrina. Então, quais sejam esses? Nós falamos sobre prazosine, sobre doxazosine, e na verdade o que acontece é o seguinte: prazosine, doxazosine e terazosina são bloqueadores alfa, né? Bloqueadores alfa-1. Bloqueadores alfa-1 a nível vascular, perfeito? E os agonistas alfa-2 reduzem a liberação de norepinefrina. Quais sejam esses fármacos? A metildopa, a clonidina, a famosa fazedora de zumbi, o guanabenzeno e a moxonidina, né? Ok? Só para vocês lembrarem disso aí. Todos entenderam isso? Todos entenderam? Perfeito. Então, são agonistas alfa-2. Agonistas alfa-2. Metildopa, clonidina, guanabenzeno. Inibem a liberação de norepinefrina a nível medular, né, pré-ganglionar, fazendo vasodilatação, senhores, tá? E os bloqueadores alfa, que são aqueles, inclusive, que relaxam também a musculatura vesical, por isso são utilizados em prostáticos, são o quê? O prazosine, perfeito? O prazosine, doxazosine e terazosine, agindo em receptores alfa-1. Entendido aí? E esses receptores alfa-1 são o quê? São alfa-1 ganglionares, perfeito? Ganglionares. Entendido? Ok. Todos entenderam essa explicação? Perfeito. Falamos também a respeito dos receptores. Todos estão vendo esse slide? Todos estão vendo? E vejam a importância do atendimento online. Me foi me perguntado hoje no atendimento online o seguinte, olha só. Estão observando aí fosfodiesterase, fosfoquinase A, né, que é o pKa, e maior disponibilidade de cálcio, certo? O que acontece na verdade? Prestem atenção o que acontece quando existe um agonismo desse receptor adrenérgico. O receptor adrenérgico, aqui no lado esquerdo, recebe o agonista, que é a catecolamina, prestem atenção, atua no receptor beta e, através da transdução de uma proteína do receptor beta, chamada de proteína GS, ocasiona a maior produção de AMP cíclico. Então, o primeiro mensageiro é a catecolamina, o segundo mensageiro é o AMP cíclico, estão vendo? A fosfodiesterase é uma enzima capaz de degradar o AMP cíclico. Degradando o AMP cíclico, ela consegue controlar os níveis de AMP cíclico para que haja o quê? Para que haja ação da pKa e uma resposta celular. Mas o produto final do AMP cíclico, do segundo mensageiro, é a maior disponibilidade de cálcio. Maior disponibilidade de cálcio. Porém, veja o que acontece. Se eu tiver uma inibição da fosfodiesterase, todos estão vendo a imagem? Todos estão vendo a imagem? Se eu tiver uma inibição da fosfodiesterase, como fazem os inibidores da fosfodiesterase 3, milrinona e anrinona, se eu bloquear a fosfodiesterase, olha o que acontece com a AMP cíclico nessa setinha ao lado. Ele provocará uma resposta celular direta. Estão vendo, senhoras e senhores? Então, quando eu inibo a fosfodiesterase, eu tenho o quê? Eu tenho, na verdade, um impedimento da degradação do AMP cíclico, aumento da sua concentração e uma resposta celular imediata com maior disponibilidade de cálcio. Entendido? Então, na verdade, o AMP cíclico vai por duas vias. Ele pode ser degradado pela fosfodiesterase e sofrer a ação da enzima fosfoquinase, pKa, gerando maior disponibilidade de cálcio, ou ele pode atuar diretamente na resposta celular, caso a sua concentração seja muito elevada. Entendido isso? Por isso que quando eu inibo a fosfodiesterase, eu aumento muito a concentração de AMP cíclico. Por conta de quê? Por conta justamente do impedimento da degradação
e o acúmulo de AMP cíclico terá uma resposta celular direta, sem a necessidade de atuação da proteína quinase. Perfeito? Entendido isso? Ok. Lembrando aos senhores que eu tenho a ferramenta de utilização do point laser, porém, o que acontece é o seguinte, na gravação não sai o point laser, então eu prefiro dar como referência a imagem, ok? Mas naquilo que for necessário eu posso mostrar, sem problema. Muito bom. Falei também sobre a sinalização beta-adrenérgica, lembra disso? E aqui tem uma informação muito importante, por isso esse olho de Mônica aí plantado, né? Por isso esse olho de Mônica plantado. Alguém está tendo problema com o som, senhores? Alguém está tendo problema? Então explica para o SET como ele deve fazer. Ok. A sinalização beta-adrenérgica, prestem atenção. Receptores beta-3, lembra que eu falei dos receptores beta-3? Que eles têm o quê? A função, ou têm a capacidade de aumentar a produção de óxido nítrico. Lembram quando eu falei isso ontem? Perfeitamente. E aí nós falamos do nebivolol. E veja que interessante. O nebivolol é um beta-bloqueador altamente seletivo, especialmente cardioseletivo. Conseguem compreender isso? Nebivolol é altamente seletivo, é cardioseletivo ao extremo, um dos mais potentes cardioseletivos beta-bloqueadores. Porém, o que acontece? Como ele é tão seletivo, presta atenção, como ele é tão seletivo para o receptor beta-1, como ele é tão seletivo para o coração, os receptores beta-3 acabam ficando folgados. Conseguem entender isso? Conseguem entender? Como ele pega tanto o coração, ele não atua em beta-3. Como ele não atua em beta-3, ele permite o agonismo adrenérgico. Então, esse agonismo adrenérgico que ocorre no receptor beta-3 é que é responsável pela produção de óxido nítrico. Porque senão fica confuso na cabeça da gente entender que um beta-bloqueador bloqueia o receptor beta-3. Não, ele não bloqueia o receptor beta-3. Ele bloqueia superseletivamente o beta-1, folgando o beta-3 para poder ocasionar a produção de óxido nítrico. Entendido, senhores? Entendido? Essa explicação é maravilhosa, porque até aqui nós trazíamos o conceito de que nebivolol é um beta-bloqueador com atividade vasodilatadora por ação de óxido nítrico. Mas como assim por ação de óxido nítrico? No fato, o que acontece na verdade é que ele é tão cardioseletivo, super seletivo para beta-1, que ele acaba folgando, deixando abertos os receptores beta-3, aonde atuará o sistema adrenérgico, haverá um agonismo, e esse agonismo, sim, é produtor de óxido nítrico, pelo que se supõe. Entendido? Muito bom. Então é antagonismo beta-1 e agonismo beta-3, que acontece com o nebivolol. Nunca mais esqueçam isso. Beleza. Outra coisa que nós falamos, foi perguntado pela doutora, foi a respeito da ocorrência da internalização dos receptores beta-1. Lembra que eu falei disso? Que o agonismo sustentado, o beta-agonismo sustentado com a norepinefrina acaba gerando o quê? Gerando como mecanismo de defesa uma internalização do receptor beta-1. Lembra que eu falei disso, senhores? Os senhores se recordam da aula de ontem? Perfeito. Eu só queria deixar claro para os senhores o seguinte, que a melhora da fração de ejeção, a melhora no remodelamento ventricular, demora algum tempo para acontecer. Agora, o fenômeno de internalização desses receptores, vejam os senhores à minha direita, segundos, minutos e horas isso acontece, ok? Então, fique bem claro, para que haja reversão da disfunção cardíaca, demanda algum tempo para que o beta-bloqueador possa exercer a sua ação. Isso, em geral, em torno de 3 meses. Agora, para que ocorra a internalização de receptores beta da membrana, na verdade, isso demora horas para que aconteça, porque o receptor não é burro, ele não vai ficar ali na membrana esperando tomar pancada para depois entrar. Então ele entra, ele se internaliza através do seu casamento com a nossa famosa beta-arrestina, perfeito? E se internalizando, ele acaba se protegendo. Quando ele se internaliza e ele é um receptor estragado, o que acontece? Acontece o que os senhores estão vendo no número 6, a degradação lisossomal. Esse receptor se perde. Entenderam? Entenderam isso?
Esse fenômeno é chamado de downregulation. A entrada do receptor da parede celular para dentro do citoplasma é chamado de downregulation. Ok? Então, o que acontece? Ele se desloca para o interior da célula, presta atenção. 7 não entendeu? 02 também não entendeu? É isso? Não tem problema, a gente explica de novo. O receptor beta-1 está localizado na parede da célula muscular cardíaca, perfeito? Então, o que acontece? Quando por algum motivo eu tenho um estímulo adrenérgico mantido, esses receptores, eles sofrem uma transdução de sinal, se ligam a uma proteína chamada beta-arrestina e se protegem, se encaminhando para o interior da célula. Entendido até aí? A esse fenômeno se chama internalização, é o que vocês estão vendo no número 4. Entendido? A partir do momento que esse receptor, presta atenção, a partir do momento que esse receptor se internaliza, ele pode seguir dois caminhos. Ele pode permanecer dentro da célula, e aí essa função é chamada de função cardioprotetora, como os senhores estão vendo em 7, ou ele pode seguir o caminho inverso e ser degradado lisossomalmente, ou seja, ele pode se desmelinguir, ele pode se esfacelar, ele pode se estragar, como os senhores estão vendo em 6. A esse fenômeno se dá o nome de downregulation, que é a diminuição dos receptores de membrana. Perfeito, senhores? Entendido agora? Muito bom. Então, isso foi o que a gente viu ontem e o que mandaram de dúvida e eu trouxe para que a gente pudesse elucidar. Hoje nós falaremos um pouquinho a respeito... uma pergunta aqui. Uma pergunta da doutora. O nebivolol, por que ainda não foi indicado para insuficiência cardíaca com tanta cardioseletividade? Ele tem indicação na insuficiência cardíaca. Ele não tem uma indicação superior ao carvedilol ou ao bisoprolol. Isso é evidente. Mas por quê? Porque ainda não se sabe a totalidade dos efeitos farmacológicos dessa superseletividade. Que todas as vezes que em farmacologia a gente tentou superseletivamente inibir algum receptor, a gente acabou deixando fuga para que outras vias atuassem. Lembram disso? Então, quando você pega um paciente muito idoso e faz uso de nebivolol, a mortalidade aumentou, né? Pacientes acima de 75 anos, na verdade, não foi legal a atuação, não foi bom o resultado desse estudo que utilizou nebivolol em pacientes com muita idade. É até perigoso utilizar. Perfeito? Então não há uma indicação porque não há uma evidência clínica robusta para que ele substitua o carvedilol e o bisoprolol. Perfeito, senhores? Hoje nós vamos falar um pouquinho então a respeito, tudo entendido até aqui? Todos estão me ouvindo bem agora? Estão me ouvindo? Deram as orientações aos colegas? Acho que está indo bem, né? Estamos indo bem. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre regulação do fluxo coronário. Espero que vocês gostem dessa aula e, se conseguirmos avançar com as dúvidas dos senhores, iremos para o processo excitação-contração. Perfeito? Então, começamos a aula de hoje falando a respeito da regulação do fluxo coronariano. Observem. O fluxo coronariano, como dito a vocês na primeira aula, ele é predominantemente diastólico. Conseguiram entender isso? Quando ocorre a sístole ventricular, os óstios coronarianos acabam sendo encobertos pelos folhetos da válvula aórtica. Portanto, a coluna de sangue que fecha a válvula aórtica quando retorna ao coração, quando a pressão na aorta é maior que a pressão no ventrículo esquerdo, é chamado de fluxo diastólico. E esse fluxo diastólico que retorna aos seios coronarianos com a válvula aórtica fechada é o que preenche, na verdade, as artérias coronárias. Então, o fluxo coronariano é diastólico. Espero que esse conceito esteja entendido. A partir do momento que esse fluxo diastólico adentra o músculo cardíaco, ele vai de onde? Presta atenção. Ele vai do epicárdio para o subendocárdio, certo? Então, a perfusão inicial diastólica ela é do epicárdio para o subendocárdio. Causa a perfusão, depois que esse músculo é irrigado e o coração se enche de sangue no período diastólico, o que vai acontecer na verdade? Vai acontecer um fenômeno de sístole, de contração ventricular. No momento da sístole, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? No momento da sístole, eu tenho o quê? Eu tenho a força de contração sobre os microvasos, sobre os vasos coronarianos, sobre a microcirculação.
Todos conseguem entender? E aí eu tenho uma transformação de fluxo que se dirige do subendocárdio para o epicárdio. Além disso, esse fenômeno sistólico e a passagem do sangue pela capilarização e pela microcirculação atinge o quê? O sistema de drenagem venosa. Então, quando eu tenho a minha sístole, eu redistribuo o fluxo do sub para o epicárdio e aumento a saída de sangue venoso. Conseguem visualizar isso? Sístole. Transfiro a irrigação de sangue do músculo cardíaco do sub para o epicárdio, quer dizer, a artéria coronária está vazia, vai ser repleta no período diastólico, e eu aumento o efluxo venoso, eu aumento a drenagem venosa. Eu faço com que ela seja mais célere, com que ela seja mais rápida. Então é assim que se dá a regulação do fluxo coronariano, através do fluxo diastólico, irrigação épica e subendocárdica, realização da perfusão, e aí a função ventricular vai se mostrar apta através da realização do volume de trabalho, da sístole ventricular. Quando há a sístole, é a compressão dos vasos, o fluxo se redistribui do sub para o epicárdio e o fluxo venoso é acelerado para que possa haver a drenagem venosa, para que possa vir um novo fluxo diastólico para perfundir as coronárias. Bonita essa explicação? Fale a verdade. Isso são seis páginas do Braunwald. 6 páginas do Braunwald resumidas em uma única figura, né? Muito bom. Para que nós possamos falar de regulação do fluxo, a gente tem que falar sobre resistências. Isso cai em prova. Anotem no caderno caveira. Existem 3 tipos de resistência que atuam sobre a circulação coronariana. E são assim denominados. R1, que na verdade são os vasos epicárdicos de condutância. Aqueles condutância porque são aqueles que conduzem primariamente o fluxo diastólico de sangue oxigenado. Então, R1 são os vasos de condutância, as artérias epicárdicas. R2 são as artérias pré-capilares, arteríolas pré-capilares, ou seja, antes da microcirculação. R2 é o principal local de regulação metabólica do fluxo. Isso já caiu algumas vezes em prova. Então, aonde acontece a atuação de substâncias capazes de regular o fluxo ou a resistência coronariana? Ocorre em arteríolas pré-capilares, senhores, na chamada R2. E os vasos arteriolares e os capilares intramiocárdicos, aquela porção inserida dentro do músculo, a porção de microcirculação, essa é justamente a famosa R3. São aqueles capilares, os vasos de menor calibre, aqueles que antecedem a drenagem venosa. Entendido, então, as 3 resistências coronárias? R1, vaso de condutância. R2, local de metabolismo, onde as substâncias irão agir para regular o fluxo. E o R3, que são as arteríolas e os capilares intramiocárdicos, são os vasos de ainda menor calibre, que são aqueles que a gente falou que sofrem compressão sistólica, perfeito? Então, qual é a resistência mais importante do sistema coronariano na regulação de fluxo? Qual a resistência mais importante na regulação do fluxo coronariano? Indubitavelmente, isso é uma palavra que a gente gosta muito, é R2. Perfeito. A regulação do fluxo coronariano depende de alguns parâmetros, de alguns padrões. E como o fluxo coronariano é regulado? Fundamentalmente através de estímulos neurogênicos, e aí eu estou falando da nossa amiga noradrenalina, perfeito? E de produtos vasoativos locais. Vejamos então quais são as formas de comando de regulação do fluxo coronário. Vamos nessa. Estou muito rápido, senhores? Estou muito rápido no encadeamento do pensamento? Ok, se eu estiver muito rápido, ou se tiverem alguma dúvida, é só perguntar, ok? Perfeito. Esses são os principais mecanismos de regulação da circulação coronariana. Vejam à esquerda o mecanismo, são mecanismos genéricos, e eu vou explicar alguns deles, e ao lado o seu efetor. Então veja, a autorregulação, a capacidade e o tônus vasoconstrictor intrínseco, né? A potencialidade de vasodilatação e vasoconstricção. A pressão de perfusão, que é extremamente dependente da pressão aórtica ou da pressão depois de uma estenose epicárdica. Vou falar sobre isso também. A atividade metabólica, gerando o quê? Gerando aumento do consumo ou diminuição da oferta. Então seria a taquicardia, que ocorre no exercício, e a isquemia. A compressão miocárdica e mecanismos miogênicos, interação entre sístole e diástole, que a gente acabou de falar naquele primeiro slide de regulação de fluxo.
O controle neural simpático, parasimpático, os estímulos dolorosos. A nível endotelial, o fator de relaxamento endotelial. Quando eu falar para vocês sobre fator endotelial de relaxamento vascular, eu estou falando de quem, senhores? Fator de relaxamento de óxido nítrico. E quando eu estou falando de fator de contração, derivado do endotélio, eu estou falando de quem? Fator de contração derivado do endotélio. Endotelina, muito bem, endotelina, senhor, muito bem, 14. Grande grau de prontidão, hein, senhora? Muito bom. E os estímulos farmacológicos, que podem atuar regulando o fluxo, ou podem atuar até mesmo como, na verdade, medidas para diagnóstico do bom fluxo, da boa regulação, o dipiridamol, as drogas, né? Adenosina, acetilcolina, alfa e beta agonistas e assim por diante. Perfeito? Então, entendido aí todos os mecanismos que podem ser responsáveis pela regulação da circulação coronariana, né? Bem simples também de entender. Por gentileza, expliquem ao doutor como ele pode fazer para assistir com mais som. Todos visualizando esse slide? Ele é um slide um pouco grande, de um pouco de difícil visualização, mas na verdade ele elenca, ele relaciona as substâncias, aquelas que são dependentes do endotélio para exercer sua ação, a resposta normal e a aterosclerose. E eu quero frisar nesse slide, na grandiosidade desse slide aqui, nesse monte de informação, a primeira substância. Estão vendo a acetilcolina? Estão vendo a acetilcolina? Então, veja, a acetilcolina atua em vasos de condutância e de resistência. Através de quê? Dióxido nítrico, fator de relaxamento derivado do endotélio. A resposta normal, quando você administra acetilcolina intracoronária, é o quê? É a dilatação. Entendido até aí? A resposta normal da acetilcolina é atuar em receptores muscarínicos, provocando vasodilatação. Ponto. Porém, quando o paciente é portador de aterosclerose, ou seja, quando o endotélio tem doença, quando o endotélio é doente, na famosa disfunção endotelial, observem o que acontece quando eu administro acetilcolina nos vasos de condutância, que são as artérias coronárias epicárdicas. Olha o que acontece. O que está escrito aí? Constricção. Estão vendo? Sabe em que patologia a gente pode testar isso? Quando a gente pode atestar esse fenômeno? Consegue atestar esse fenômeno aqui quando a gente está tratando ou está fazendo diagnóstico de pacientes portadores de angina variante de Prismetal. Por quê? Porque se admite que pacientes portadores de angina variante de Prismetal são portadores de uma exacerbação do espasmo coronariano, mas existem pontos do endotélio que são doentes, às vezes não visualizáveis à coronariografia, porém com algum grau de disfunção endotelial. Então, sabe o que acontece quando eu faço acetilcolina dentro de uma artéria coronária para suspeita de angina de Prismetal? Toda a artéria coronária se dilata e a porção onde há disfunção endotelial faz vasoconstricção. Perfeito? Mostrando que naquele ponto há disfunção endotelial, que é um dos causadores da ocorrência de angina variante de Prismetal, a chamada angina vasoespástica. Entendido isso? Então, guardem esse conceito porque ele será muito importante. A acetilcolina só tem atuação vasodilatadora em endotélio íntegro. Em endotélio íntegro. É a única substância que precisa do endotélio sadio para que possa agir. Porque no endotélio, onde há aterosclerose, a acetilcolina age, na verdade, na musculatura lisa, fazendo vasoconstricção. Conseguiram compreender isso? Entendido? A acetilcolina precisa de endotélio íntegro para exercer as suas ações. Eu acho que isso era o mais importante para que a gente pudesse depreender desse slide aqui. Para a gente não ter que perder muito tempo aí decorando, não há nada para decorar nesse slide. Só para que vocês saibam quais são as substâncias, a resposta normal e quando há doença aterosclerótica. Vejam aí, exemplificado na figura, R1, R2 e R3. Estão vendo aí? R1, como eu havia falado, são os vasos de condutância, R2, os vasos pré-arteriolares, e o R3, aquele que sofre a resistência compressiva do subendocárdio. Observem que a pressão intravascular média no eixo vertical mostrado à sua esquerda, entre a aorta e capilares,
olha o que acontece com a pressão, ela cai. Por quê? Porque essas artérias R3, esses segmentos de microvasos, eles são comprimidos na sístole. Dá para exemplificar muito bem isso aí, perfeito? E qual é o local de regulação metabólica? O local de regulação metabólica é R2, estão vendo ali? De tal sorte que, prestem atenção, agora o conceito mais importante com relação a essas resistências. Todos estão me ouvindo bem? O conceito mais importante. No coração normal, vê se os senhores concordam com essa informação. R2 é maior que R3. E R3 é muito maior que R1. Concordam com essa informação ou não? R2, que é o local de regulação metabólica, que vai controlar a capacidade de perfundir o músculo miocárdico, a resistência é maior do que em R3. Perfeito? Para que haja o quê? Pela diferença de pressão, haja perfusão do músculo. Então, R2 é quem regula. É maior do que a resistência em R3. Porém, devido ao processo compressivo subendocárdico, R3 é muito maior que R1. Concordam comigo? Concordam ou não? Perfeito? Já que R1 é somente de condutância. Muito bom, muito bom. Só trabalha com a pressão que vem da aorta, com a pressão diastólica da aorta. E como seria, senhores? Como seria? Agora vamos ver se os senhores conseguem compreender isso. Como seria uma artéria coronária com uma lesão em R1, no vaso de condutância, com uma lesão epicárdica? Como seriam as resistências? Tentem imaginar. Tentem imaginar como seria se houvesse uma lesão perfeitamente. A princípio, R1 aumentaria. 14 botou aí. Tentem imaginar. Podem fosforilar. No coração normal está mostrado para vocês. Com uma estenose epicárdica, como seria? Vamos admitir que em R1 aí eu colocasse uma lesão de 90%. O que vai ter que obrigatoriamente acontecer em R2? O que vai acontecer em R2, se é o local de regulação metabólica? A resistência vai aumentar em R2? O que vocês acham? É muito bom filosofar sobre esse tipo de questão. Presta atenção. Então, olha só, presta atenção. Olha o que vai acontecer. Presta atenção, vamos lá. Caso eu implante em R1 uma lesão grave, olha o que acontece. R1, vê se vocês concordam, é maior que R3, a resistência no vaso de condutância é maior que R3, que é maior que R2. Concordam ou não? Entendido? Olha aí, a resistência em R1 é maior do que em R3, lá na microcirculação. Perfeito? Porque há uma estenose. E R2? R3 é maior que R2. Perfeito? Muito bom. Perfeitamente. O local de R2 vasodilata. Muito bem. Então fica menor do que as outras resistências. Por isso nós dizemos o quê? Dissemos que R2 é o local de regulação metabólica. Está provado ou não está? Está provado ou não está? Perfeito. É assim que se entende cardiologia. Viram então o porquê de 4 aulas de fisiologia, né? 4 aulas de fisiologia. É por causa disso. Por causa disso. Não entendeu? Explico mais uma vez. Observe as resistências coronarianas R1, R2 e R3. Normalmente, presta atenção, a resistência em R2 ela é maior do que em R3 e em R1, certo? Se eu digo que a regulação metabólica ocorre em R2 e R1 é somente um vaso para conduzir o sangue até aos vasos menores para haver perfusão, R2 é maior que R3, é ou não é? R2 é maior que R3. E R3 é muito maior que R1, porque R1 é vaso de condutância, ponto. Isso é o coração normal, como funciona a coronária. Né? Para que haja perfusão do músculo coronariano, a resistência em R2 ela tem que ser o quê? Ela tem que ser maior do que em R3 e R1. Para que haja o quê? Cabeça de pressão para perfundir o músculo. Entenderam isso? Não estamos falando de estenose, estamos falando de fisiologia. É igual o rim, pô. Eu tenho que ter uma pressão intraglomerular para o rim ser perfundido. Se eu dilatar a artéria aferente e a eferente, não tem filtração glomerular. É a mesma coisa. Tem que haver um lugar que controle o fluxo para que haja perfusão tecidual. Ponto. Isso está bem esclarecido. Se eu interpuser uma lesão aqui em R1, eu boto uma estenose de 90%. Está quase completamente obstruída. O que eu faço? Eu transformo um vaso de resistência
existe um obstáculo no vaso de resistência, concorda? Então é evidente que a resistência em R1 ela vai ter que ser maior do que a resistência no final do sistema. Então ela é maior que R3. E a resistência a R3 é maior do que R2. Por quê? Porque R2, evidentemente, frente a uma lesão coronariana epicárdica em um vaso de condutância, o que ela vai ter que obrigatoriamente fazer para que mantenha o fluxo coronário? Se eu tenho uma lesão epicárdica, o que a microcirculação faz automaticamente? Ela obrigatoriamente tem que vasodilatar. Perfeitamente. Obrigatoriamente tem que vasodilatar. Entenderam agora, gente? Entenderam? Perfeitamente. Quem controla a reserva coronariana são todas as resistências. O local de regulação metabólica é que é R2. Vamos falar sobre reserva coronariana. Vamos aí comandar um amém para quem fez essa pergunta. Um amém é uma coisa muito importante. A gente roga a Deus, por quê? Porque, se Deus quiser, a gente vai chegar nesse slide para poder falar sobre reserva, tá bom? Aí a gente sempre comanda um amém para essa pessoa que fez a pergunta. Um amém, então, tá? Vamos lá. Fatores de modulação dependentes do endotélio. Então, existem algumas substâncias que modulam o fluxo coronariano e que são dependentes ali da região endotelial. Quais sejam essas substâncias? Como os senhores viram, a acetilcolina, que usa, na verdade, o fator de relaxamento derivado do endotélio, que é o óxido nítrico. O óxido nítrico, sabem que é um gás, né? Óxido nítrico é um gás. Perfeito? E esse gás faz o quê? Ele se difunde pela região subcelular e o quê? Ao adentrar a íntima do vaso, ele age sobre a guanilato ciclase, formando o quê? Formando GNP cíclico. Quem causa vasodilatação é o aumento da concentração de GNP cíclico. Perfeito? Faz com que haja relaxamento da musculatura lisa. Então, o óxido nítrico é um gás que entra na íntima e dentro da íntima atua na guanilato ciclase, produzindo GNP cíclico. Bem entendido? Perfeitamente. Reduz as concentrações de cálcio. Por isso perde a hipertonia do vaso, na verdade. Então o vaso se torna vasodilatado. Perfeitamente, 10. Existe também um fator que é o fator hiperpolarizante derivado do endotélio. O fator hiperpolarizante derivado do endotélio, na verdade, está relacionado o quê? A via da bradicinina, do ácido araquidônico e da força de cisalhamento. Já ouviram falar nisso? Força de cisalhamento. O que seria isso? Como é que ele veio trazer isso? O óxido nítrico também é estimulado a sua produção a partir da força de cisalhamento. O que é isso? Aumento de pressão ou fluxo, perfeitamente. Em inglês é conhecido como shear stress, perfeitamente, 7. O que acontece? A coluna de sangue vai forçando, ela vai passando de forma rápida e pressórica no endotélio, fazendo com que haja uma sinalização, uma transdução desse sinal de pressão e fluxo, levando à liberação e à produção de óxido nítrico pelo endotélio. Entendido isso? A isso se dá o nome de força de cisalhamento ou shear stress, ok? Aumento consequente da produção de óxido nítrico. E isso causa vasodilatação. Isso causa vasodilatação. Esse fator hiperpolarizante derivado do endotélio é justamente isso. A célula se torna hiperpolarizada, se torna menos sensível ao cálcio e ela se vasodilata. Entenderam isso? Fator hiperpolarizante derivado do endotélio. Entenderam? Causando vasodilatação. A prostaciclina, que é a prostaglandina, né? As prostaglandinas também têm ação no endotélio vascular, principalmente aonde? A nível da circulação colateral. A nível da circulação colateral. Então, quando eu disser para os senhores que fazer anti-inflamatório para pacientes portadores de doença coronariana é uma merda, os senhores já sabem por quê. Concordam comigo ou não? Porque se eu reduzo o nível de produção de prostaglandinas, eu comprometo a circulação colateral, senhores. Como é que esse cara vai sobreviver? Se for um evento agudo, então, observem lá. Aí os senhores pegam a diretriz de infarto agudo, está lá escrito: não podemos fazer inibidores de prostaglandina, ou seja, anti-inflamatórios não hormonais em pacientes infartados. Aí você leva essa informação, senta para tomar chopp e fala isso com um coleguinha, vai no shopping comprar uma camisa, fala isso com o vendedor, e aí vai se transmitindo sem você saber por que isso acontece. Por quê? Porque quando você inibe a prostaglandina com doses anti-inflamatórias, o que você provoca, na verdade, é o quê?
uma redução da produção de prostacyclina e uma consequente vasoconstricção de microvasos, vasos com menos de 100 micrômetros de diâmetro. Então você prejudica a circulação colateral. Está entendido aí por que você não deve fazer anti-inflamatório? E doses baixas? Doses que não bloqueiam completamente as prostaglandinas, como a utilização, por exemplo, do ácido acetil salicílico, pode de alguma forma produzir um benefício também na microcirculação. Entendido, gente? Entendido agora o porquê da indicação de um ou de outro? Perfeito. E uma substância muito potente, a chamada endotelina, isso já caiu em prova, por isso vai para o caderno caveira. Dessas substâncias aí que modulam a regulação coronariana dependente do endotélio, indubitavelmente a endotelina 1, é a de ação mais prolongada. Todas as outras aí descritas têm uma ação relativamente fugaz. Agora, a endotelina tem o quê? Ação o quê? Ação prolongada, ação vasoconstrictora fortíssima. É a substância com maior potencial vasoconstrictor do corpo humano, se quiserem anotar essa informação. Entendido? Perfeito? Tudo bem até aí? Então, esses são os fatores de modulação da regulação coronariana, né, dependentes do endotélio íntegro. Os mediadores metabólicos. A adenosina é um dos mediadores metabólicos da autorregulação coronariana. Ela é produzida a nível dos cardiomiócitos, atua em receptores A2, como nós já sabemos, e são responsáveis pela abertura dos canais de potássio. Senhoras e senhores, se eu abro os canais de potássio, obrigatoriamente eu reduzo a concentração de cálcio e com isso causo o quê? Causo vasodilatação. Entendido isso? Então a adenosina, tanto a natural quanto a exógena farmacológica, funciona como vasodilatador de microcirculação, ou seja, de vasos de menos de 100 micrômetros. Por isso a gente não utiliza fundamentalmente a adenosina para fazer o quê? Vasodilatação de coronária, né? Na verdade, quando a gente administra a adenosina, a gente está querendo, na verdade, vasodilatação da microcirculação. Entendido isso aí? Entendido? Perfeito. Além disso, como mediadores metabólicos, existem canais chamados canais de potássio sensíveis ao ATP. Cara, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar nisso, mas fique sabendo. Na parede celular existem canais de potássio sensíveis ao ATP e as altas concentrações de fonte energética, de ATP, sinalizam para que esse canal permaneça o quê? Para que ele permaneça hiperpolarizado. E por conta dessa hiperpolarização desses canais, ele se torna, na verdade, um extirpador do cálcio, disponibiliza menor cálcio e, consequentemente, o que acontece é vasodilatação. Então, a atuação dos canais de potássio sensíveis ao ATP, ou seja, tem muito ATP, tem muita energia, vamos frear isso aí. Reduz a concentração de cálcio. Então, também tem ação vasodilatadora. A hipóxia, né? A concentração de oxigênio aumentada teria um efeito vasodilatador. Concordam comigo ou não? Esse conceito está bem estabelecido para vocês? Porém, altas concentrações de oxigênio são vasoconstrictoras. Lembram disso? Lembram disso? Perfeito. E qual seria a resposta normal à hipóxia? A baixa concentração de O2. Qual a resposta normal à hipóxia? Das coronárias. Resposta normal das coronárias. Vasoconstricção ou vasodilatação? É evidente que vasodilatação. Perfeitamente. Vasodilatação. E nos pacientes com hipercapnia, com aumento da concentração de CO2, nos acidóticos, o que acontece? Quando o PCO2 aumenta, quando o CO2 aumenta, a tendência é que esse paciente tenha o quê? Nos acidóticos. Nos acidóticos, na verdade, há um desbalanço, há um desequilíbrio entre vasoconstricção e vasodilatação. Pacientes com hipercapnia e PCO2 muito alto podem ser o quê? Podem ser vasoplégicos, perfeito? Ou vasoconstrictos ao extremo. Então, a acidose, ainda não se sabe o verdadeiro mecanismo, mas o que acontece, na verdade, é um desequilíbrio com relação a essa autorregulação. Então, entenderam quais são os mediadores metabólicos? Adenosina, canais de potássio sensíveis ao ATP, hipóxia e acidose. Entendido, senhores? Muito bom. Vasodilatação farmacológica. Aí abre tudo. Aí é assim que funciona.
Quais são os fármacos que atuam vasodilatando o sistema coronariano e podem ser administrados em pacientes que precisam desse tipo de ação? O primeiro e mais conhecido dos senhores é a nitroglicerina. Tem noção de como a nitroglicerina age? Tem noção de como age em que receptor a nitroglicerina? Nitroglicerina age em que receptor, senhores? NTG, mononitrato, nitrato, age em que receptor? Alguém tem noção? Se tem, bota aqui sim, se não, bota aqui não. Não tem problema nenhum, a gente explica. Na verdade, a nitroglicerina são comprimidos de óxido nítrico administrados diretamente ao paciente. Essas drogas sofrem metabolismo de primeira passagem hepático, se tornam disponíveis, atravessam diretamente a membrana, penetram no endotélio, ativam a guanilato ciclase, aumentam a concentração de GNP cíclico, diminuem a concentração de cálcio e fazem vasodilatação. Nunca mais esquecem, prometem para mim? Então a nitroglicerina nada mais é do que a administração exógena de óxido nítrico, se é assim que a gente pode dizer. Então ela passa diretamente pelas paredes celulares e age diretamente na camada muscular, age diretamente causando ativação da guanilato ciclase com produção de GNP cíclico e inibição do cálcio, fazendo com que haja vasodilatação. Os bloqueadores dos canais de cálcio podem ser utilizados? Podem ser utilizados os bloqueadores de canais de cálcio? Podem, evidente que pode. O 36 perguntando a diferença entre mono e dinitrato. Na verdade é só o radical e o tempo de permanência. Evidente que o mononitrato tem um período de duração mais prolongado, né? Então, quando você administra para um paciente ambulatorialmente, a preferência deve ser para o mononitrato. Ele, na verdade, vai ter que ser metabolizado e aí, posteriormente, ele vai atuar. Então, o período de meia-vida do mononitrato é maior do que do dinitrato. Então, o dinitrato é utilizado mais em emergência do que propriamente no controle ambulatorial dos episódios anginosos. Entendido? Entendido aí, doutor? Beleza. Bloqueador de canal de cálcio. Como atua o bloqueador de canal de cálcio? Bloqueador de canal de cálcio, como o próprio nome já diz, ele é um bloqueador dos canais lentos de cálcio. Se não entra muito cálcio, se bloqueia esses canais, a disponibilidade de cálcio é menor, com consequente o quê? Hipotonia do vaso, vasodilatação. Adenosina, já vimos, né? Age em receptores A2, né? Age em receptores A2, fazendo o quê? Fazendo com que haja vasodilatação da microcirculação, vasos com menos de 100 micrômetros. O dipiridamol é a mesma coisa que a adenosina, com uma diferença: o tempo de efeito. O da adenosina é extremamente fugaz, em torno de 10 segundos, e o de dipiridamol é mais prolongado. Estão entendendo porque na grande maioria das vezes, quando se faz cintilografia, como vasodilatador se usa dipiridamol, certo, senhores? Entendido? Porque a ação é mais prolongada, mas o mecanismo de ação é fundamentalmente o mesmo, tá? Fundamentalmente o mesmo. A papaverina pode ser utilizada como um vasodilatador, hoje menos utilizada, foi um dos precursores das drogas vasodilatadoras utilizadas intracoronário, mas na verdade a papaverina age através da inibição da fosfodiesterase. Se inibe a fosfodiesterase, diminui a concentração de ANP cíclico, fazendo com que haja vasodilatação. Perfeito, senhores? Ok? Entendido? Aumento do inotropismo, né? Os inibidores de fosfodiesterase fazem, e redução da resistência vascular periférica. Redução, vasodilatação. Então, entendido farmacologicamente, né? Beleza, vamos falar aí sobre, então... Olha aí, ó. Todos estão vendo esse slide? Veja como esse slide exemplifica de forma maravilhosa. Nós temos no lado esquerdo, onde está escrito vasodilatação. Vejam os mecanismos. Estresse de cisalhamento, nitratos, norepinefrina atuando em receptores beta-2 e acetilcolina. Então, todas as vezes que perguntarem aos senhores quais são as substâncias vasodilatadoras que atuam na artéria coronária epicárdica, os senhores já são capazes de responder. O estresse de cisalhamento com consequente produção de óxido nítrico, os nitratos que podem ser administrados exogenamente,
a norepinefrina atuando em receptores beta-2 coronarianos, que aí terão uma ação o quê? Muscarínica colinérgica, não é isso? Fazendo vasodilatação, e a própria acetilcolina quando o endotélio for íntegro. Entendido isso, senhores? Vasos de condutância, entendido? Vasos de condutância, coronárias epicárdicas, estresse de cisalhamento, nitratos, norepinefrina agindo em receptores beta-2 e a acetilcolina quando o endotélio está íntegro. Aí a gente mergulha no músculo ainda do lado esquerdo quando falamos em vasodilatação. Observem, estresse de cisalhamento e os nitratos atuam também na microcirculação, estão vendo? Inclusive em artérias penetrantes intramurais. Produção de óxido nítrico e o quê? E doação de óxido nítrico exógeno. Então, esse local de regulação metabólica sofre os efeitos também do estresse de cisalhamento, menor do que, evidentemente, na artéria epicárdica. E vejam aí, ó, à direita desse quadro, adenosina, fator hiperpolarizante derivado do endotélio, óxido nítrico, canais de potássio sensíveis ao ATP, norepinefrina em receptores beta-2 miogênica. Perfeito? Então, o local de regulação metabólica da microcirculação, R2, sofre os efeitos dessas substâncias aí relacionadas. Estão conseguindo observar? Entendido, então, o processo de vasodilatação. Perfeito? Vamos para o lado direito da figura. Aí vamos ver o que faz vasoconstricção e saber se os senhores concordam com essa informação. Presta atenção. Norepinefrina atuando em receptor alfa-1. Coronária tem receptor alfa-1 ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem receptor alfa-1? Coronária? Claro que tem. Então causa vasoconstricção. Aumento da concentração de tromboxano A2 através da via de ativação do ácido araquidônico, por algum tipo de patologia. Faz o quê? Vasoconstricção, menor produção de prostaglandina. Histamina é um potente, é uma substância vasoconstrictora ou não é? Histamina. É, com certeza absoluta. Endotelina é vasoconstrictora ou não é? É. E a angiotensina 2 também é vasoconstrictora. Perfeito? Então vejam, quando eu disser para os senhores que todo paciente portador de disfunção endotelial deve utilizar um inibidor da enzima conversora da angiotensina para que haja uma melhora da performance endotelial, eu estou falando a verdade ou estou mentindo? Quando eu digo que um paciente portador de disfunção endotelial tem que fazer uso de um inibidor da enzima conversora da angiotensina, isso é verdade. E aonde eu vou estar atuando? Evidentemente que eu vou estar atuando ali, ó. Ali, ó, diminuindo a concentração de endotelina e diminuindo a concentração de angiotensina 2, que é precursora de substâncias mais potentes vasoconstrictoras. Perfeito? Entendido isso, senhores? Em vasos de condutância, em vasos epicárdicos. Aí nós vamos mergulhar para a microcirculação e saber o que faz espasmo de vasos menores. Observem. A norepinefrina em alfa-1 atua também diminuindo o calibre na microcirculação, a histamina, a endotelina e a angiotensina 2. Estão vendo? Só não entra aí o quê? Só não entra o tromboxano A2. Perfeito? Só não entra o tromboxano A2. Por quê? Observem aí ao lado. Olha o que acontece. Esses pacientes, na verdade, têm o quê? Tem um certo grau de resposta antagônica vasodilatadora, porque aumentam as substâncias vasodilatadoras, suprimindo a ação dessas daí, ó. De quem? De tromboxano A2, de endotelina, de angiotensina 2. Então a tendência natural e fisiológica é que prepondere fatores de quê? De vasodilatação ou de vasoconstricção? Na verdade, o que acontece é um equilíbrio entre fatores. Por quê? Porque o equilíbrio entre os fatores de vasodilatação e vasoconstricção na artéria coronária sadia e na microcirculação é o quê? É o componente fundamental do que nós conhecemos como autorregulação coronariana. Então, há equilíbrio entre vasodilatação e vasoconstricção. Está entendido, senhores? Evidente que quando há doença, não. Quando há doença, prepondera a vasoconstricção sobre a vasodilatação. Por isso nós utilizamos os vasodilatadores, as drogas que revertem disfunção do endotélio, tudo que é importante para melhorar a integridade da artéria coronária.
Muito legal isso, né? Muito legal, muito legal. Então vamos falar aí agora um pouco sobre esses fenômenos, 3 conceitos básicos. Endotelina é muito mais, é a substância com maior potencial vasoconstrictor do organismo humano. É a endotelina 1, tá? Com maior potência. Vamos falar então a respeito desses mecanismos e lembrar com os senhores os conceitos. Lembram de autorregulação coronariana? Lembram de reserva coronária? Lembram de fração de reserva de fluxo? Então é sobre isso que a gente vai falar agora. O nosso primeiro conceito de regulação do fluxo é a chamada autorregulação coronária. O que é autorregulação coronária? É a capacidade que a circulação coronária apresenta de manter a perfusão do tecido miocárdico em níveis constantes, a despeito da ocorrência de alterações hemodinâmicas que, porventura, comprometam o quê? Comprometam a pressão coronariana média, que é fundamentalmente o quê? Ligada à pressão diastólica. Então, a autorregulação coronariana é um mecanismo que torna possível a manutenção da perfusão a despeito de variações da pressão coronariana média. Conseguem entender isso? Conseguem entender? Ou seja, se eu tenho um paciente que ele tem uma pressão muito baixa, uma pressão diastólica muito baixa, a coronária vai se acomodar de tal forma que ela consiga manter a perfusão, presta atenção, manter a perfusão, e esse paciente consegue ter esse nível de regulação até 40 milímetros de mercúrio de pressão coronariana média, o que dá mais ou menos alguma coisa em torno de 30 milímetros de pressão diastólica. Evidente que isso é um dos princípios básicos e fundamentais do que a nossa colega 14 está colocando aí. É a famosa curva em J da pressão arterial. Você, no paciente idoso, trata tão agressivamente a pressão arterial que você provoca disfunções de pressão diastólica, quedas acentuadas da pressão diastólica e acaba o quê? Acaba reduzindo a perfusão coronariana, fazendo com que você aumente a mortalidade. Então, a curva de redução de mortalidade, ela sofre um arredondamento e dá um aspecto de um J. A famosa curva em J é justamente por isso. É porque com níveis de pressão decrementais diminuindo, o que acontece? Você tem diminuição de mortalidade. Porém, se você diminuir demais a pressão arterial no idoso e comprometer principalmente a pressão diastólica e o enchimento diastólico coronariano, na verdade você começa a inverter a curva e esse paciente morre mais. Entenderam, senhores? Esse paciente morre mais, né? Então, quando há essa redução do fluxo coronariano nos vasos de condutância, essa redução da pressão de perfusão, qual seria a resposta das resistências? Elas aumentariam ou diminuiriam para melhorar a perfusão? Se está chegando pouco fluxo, o que tem que acontecer com a microcirculação? Para poder sustentar a perfusão. Se ela se abrir, não tem perfusão. Tem que ter aumento de resistência. Perfeito. Olha, o entendimento daquilo que foi explicado até agora está perfeito. Senão não teria como levar em consideração isso aí. A gente está falando, a 10 está falando que na apostila está falando entre 130 e 140. Isso aí porque são variações de pressão arterial média. E aqui a gente está falando especificamente da pressão coronariana média, entendeu, 10? Por isso que eu gosto que vocês leiam a apostila e tragam as dúvidas aqui, para a gente poder tirar as dúvidas, né? E as apostilas também são o famoso pega coleguinha em cauto. Ou seja, você empresta um material didático, o cara estuda por ali, não vê a aula, não vê os acertos e acaba o quê? Escrevendo besteira. Muito legal, né? Perfeitamente. Então ali é a variação em relação à pressão arterial coronariana média, que pode ser da pressão sistólica de 130 até 40 de diastólica, perfeito? Dentro dessa média. O que é reserva coronária? A reserva coronária é justamente a capacidade de aumentar o fluxo acima dos valores de repouso em resposta à vasodilatação farmacológica. Ou seja, você tem uma melhor perfusão do músculo a partir do momento que você utiliza uma determinada droga, uma ação farmacológica. Isso aumenta a reserva coronariana. Nitrato aumenta a reserva coronariana ou não aumenta?
Aumenta ou não aumenta? Aumenta. Beta-bloqueio aumenta ou não aumenta? Quando eu reduzo a força de contração, paradoxalmente, eu aumento o fluxo coronário diastólico, porque, na verdade, eu prolongo a diástole, então a coronária enche mais. Então essas são as ações farmacológicas que aumentam a reserva coronariana. E a fração de reserva de fluxo, senhores? O que é a fração de reserva de fluxo? A fração de reserva de fluxo, ela tem sido utilizada em termos de diagnóstico, porque ela constitui um percentual de fluxo que é mantido na artéria coronária a despeito da presença de uma estenose. É o chamado FFR, perfeitamente. O que é isso? Há uma lesão na coronária epicárdica, porém, a autorregulação coronariana natural ou a própria indução farmacológica demonstra que aquela lesão, e geralmente são lesões intermediárias, entendam como lesões intermediárias, lesões entre 50% e 70%, ok? Lesões intermediárias, lesões entre 50% e 70%, para um percentual exato, ok? Lesões intermediárias. E aí, às vezes, frente a esses pacientes, eu preciso saber o quê? Se aquela lesão ali está causando restrição de fluxo. E aí eu utilizo essa manobra chamada de medida da fração de reserva de fluxo, ou FFR. Então, esses são os três conceitos básicos que a gente teria que compreender em relação à autorregulação do fluxo coronário. Autorregulação coronária, reserva coronária e fração de reserva de fluxo. Tudo bem até aí? A reserva é a vasodilatação farmacológica, perfeitamente. Capacidade de manutenção do fluxo em virtude da administração de medicamentos. Então vamos lá. Então vamos explicar como se faz isso, pode ser? Interessa a vocês aprender a fração de reserva de fluxo? Então vamos ver. Primeiramente eu quero falar sobre a capacidade de autorregulação. Então eu trago essa figura porque ela é uma figura bem fácil de você compreender. Presta atenção. Quando eu tenho uma coronária normal, veja, o fluxo de sangue para a coronária normalmente é em torno de 0,75 a 1 ml por quilo por grama de massa muscular cardíaca. Então observem aí vocês que no lado da esquerda, no normal, veja, você tem uma ampla curva de subida que vai até 5, tá vendo? 5 ml de fluxo coronariano, e uma curva bem alongada de capacidade de vasodilatação máxima, onde você consegue sustentar a pressão de perfusão até 40 milímetros de mercúrio. Vocês estão vendo? Quando eu chego a 40 milímetros de mercúrio, é evidente que a microcirculação vai ter que entrar em vasoconstricção máxima. Estão vendo aí, né? Isso é o que acontece normalmente. Agora, quando eu tenho uma obstrução, ou quando eu tenho alguma coisa que cause alteração da minha reserva vasodilatadora, observem, quando eu tenho hipertrofia do VE, quando eu tenho aumento da frequência cardíaca, quando eu tenho aumento da pré-carga, quando eu tenho no repouso frequência cardíaca aumentada, pressão sistólica aumentada, contratilidade e hemoglobina reduzida, vejam só, quando eu estresso esse paciente, olha a capacidade de vasodilatação máxima dele como é menor. Estão vendo? Então, frente a essas alterações, seria impossível sustentar uma pressão de 40 milímetros de mercúrio de pressão diastólica. Então, você veja que a vasodilatação máxima ela ocorre permitindo um menor fluxo. Veja que a gente não consegue atingir os 5 ml, fica ali em torno de 3 ponto alguma coisa. E o nosso limite mínimo, ele sobe de 40 para 60. Então, não ousem submeter um paciente que tenha alteração dos parâmetros de alteração da reserva vasodilatadora ou aqueles que têm algum grau de obstrução coronariana ao estresse. Por quê? Porque esse paciente pode evoluir o quê? Com perda da autorregulação coronária. Quer que eu cite um exemplo clínico para elucidar isso? Presta atenção. Lesão de tronco de coronária esquerda. Lesão de tronco de coronária esquerda. Os senhores sabem por quê que nós, hemodinamicistas, não fazemos, via de regra, ventriculografia em paciente portador de lesão de tronco?
Ah, porque não precisa avaliar a função ventricular esquerda. Sim, perfeito. Esse é um dos parâmetros. Mas por que a gente não faz ventriculografia em paciente portador de lesão de tronco? Tem noção? Por quê? Porque o contraste, de alguma forma, tem ação vasodilatadora. E se eu tenho uma lesão de tronco, o que vai acontecer? Eu diminuo a pressão na aorta, inclusive a pressão diastólica, diminuindo a pressão de perfusão. O que pode acontecer? Esse paciente pode fechar o tronco e evoluir com disfunção grave aguda. Perfeito? Esse é o primeiro exemplo que eu cito. O segundo exemplo que eu cito é pegar um paciente com uma obstrução de tronco e colocar ele no teste ergométrico. Já viram que lá no teste ergométrico é indicação o quê? É indicação classe 3, não é isso? Você mata o doente se botar ele no teste ergométrico com uma lesão de tronco. Ok? Então, explicando mais uma vez, o lado esquerdo aqui é o normal. Vejam que existe uma capacidade de autorregulação que sustenta até níveis de 40 milímetros de mercúrio de pressão coronariana média ou 30 milímetros de pressão diastólica. E quando eu tenho fatores que aumentam o consumo de oxigênio do miocárdio, vejam como eu tenho redução do fluxo e tenho redução da tolerância para essa autorregulação. Então, na minha direita, quando eu submeto esse paciente que tem algum tipo de alteração, como HVE, aumento da taquicardia importante, com diminuição do período diastólico, um aumento importante da pré-carga. Quando eu submeto ele a um estresse acentuado, uma anemia, submeto a um estresse acentuado, essa minha capacidade de vasodilatação máxima ela se diminui, o fluxo não consegue se manter, né, de forma adequada, e a minha tolerância não é mais de 40 milímetros de pressão coronariana média. Ela passa a ser de 60. Se eu quedar de 60, esse paciente pode entrar em disfunção aguda. Entenderam, senhores? A isso se dá o nome de autorregulação coronariana. Perfeito? Autorregulação coronariana. E a fração de reserva de fluxo no estresse. E o FFR? Presta atenção. Agora vamos ver o que é o FFR. Vamos dar um amém para número 10. Né? Um amém para 10 fazendo favor, que já está se antecipando nos resultados. Né? Uma oração para ela. E vamos aqui explicar o FFR. O FFR é o seguinte, existe uma lesão no vaso de condutância. Todos estão vendo a nossa esquerda aí, não estão? Repouso, estão vendo? Artéria coronariana normal e o tônus microvascular normal. Aí eu coloco uma doença, o que acontece? Vou explicar com point laser, ok, gente? Aqui eu vou usar o point laser, mas vou continuar falando, presta atenção. Aqui na minha esquerda eu tenho a coronária normal. Se eu pegar um paciente sem lesão coronariana e submeter ele ao exercício do lado direito aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho, por necessidade, um aumento da vasodilatação das artérias de condutância e tenho uma dilatação da microcirculação. Certo isso ou não? Frente a uma demanda metabólica aumentada no exercício. É isso que acontece. Né? A coronária é capaz de aumentar o seu fluxo 4 a 5 vezes. Perfeito? Então eu tenho que aumentar o aporte de sangue. Se eu interpuser nesse vaso de condutância, aqui embaixo já, doença aterosclerótica, uma lesão com 30 milímetros de gradiente, vejam aqui, ó, tenho 100 antes da lesão e 70 depois, tá vendo? Então o gradiente translesional dessa lesão aqui é de 30 milímetros de mercúrio. Estão entendendo até aí? E frente a uma obstrução, como vocês viram lá naquele slide de resistências, a microcirculação está parcialmente dilatada, concordam ou não? Ela tem que se dilatar para poder manter a pressão de perfusão. Não está completamente dilatada. Então eu tenho aqui um gradiente translesional de 30 milímetros de mercúrio. Ponto. Olha essa lesão angiograficamente, é uma lesão entre 50% e 70%. Eu quero saber se ela é isquêmica. Eu passo um guia de 0,014 polegadas, fininho, igual um cabelo, por entre essa lesão e injeto adenosina venosa nesse paciente. Para induzir o quê? Para induzir vasodilatação preferencial da microcirculação. Entendido até aí? Quando eu injeto adenosina, que eu vasodilato a microcirculação de forma potente, olha para quanto que vai a pressão no pós-lesão. Estão vendo? Ela caiu de 70 para 40. Esse gradiente translesional, que era de 30, dobrou, foi para 60. Perfeito?
E isso me dá, no equipamento, uma medida. Essa medida é de que estabeleceu-se que você tem parâmetros de perfusão mantidos, ou seja, uma boa fração de reserva de fluxo mantida a despeito da presença de uma estenose, quando você tem percentuais de fluxo superiores a 75%, 80%. 75%, 80%. Hoje o ponto de corte é 0,8, né? 0,8. Mas com certeza, porque havia uma zona cinza entre 0,75 e 0,8. Mas com certeza absoluta, pacientes que têm uma fração de reserva de fluxo menor do que 70%, ou seja, menor do que 75%, perdão, ou seja, menor do que 0,75 de FFR, esses são pacientes portadores de lesões intermediárias que, porém, a lesão é isquêmica. Conseguem entender isso, senhores? Entenderam? Então, na verdade, quando eu atuo com a adenosina venosa, eu reduzo a minha pressão na microcirculação, vejam, e aumento o gradiente translesional. Se eu aumento o gradiente translesional, é evidente que eu dou significância a essa estenose. Perfeito? Então, fazer adenosina para medida de FFR é como estressar o paciente durante o exercício, só que é um estresse farmacológico durante o cateterismo e a mensuração da fração de fluxo que é mantido a despeito da estenose. Por isso, fração de reserva de fluxo. Entendido, senhores, o que é o FFR? Entendido? Beleza. Então, vamos dar um intervalo de 5 minutos e já retornamos para falar sobre microanatomia e processo contrátil do coração. Perfeito?